que nós estamos comemorando algo que nós fazemos parte, que nós somos fruto de algo que aconteceu há 500 anos atrás e que o Brasil, onde nós vivemos, no qual nós somos brasileiros, tinha apenas 17 aninhos, de acordo com a historiografia predominante, no qual aí teve o descobrimento e tal. Eu gostaria de falar um pouco sobre o impacto da reforma protestante na cultura. Como já foi mencionado, não tem como falar de reforma protestante, e agora denominado pelos livros didáticos de reforma religiosa, apesar do ensino ser restrito à questão religiosa, nós percebemos o impacto desse ato do século XVI, de Lutero, influenciando e transformando aspectos, tanto como foi mencionado, políticos, educacionais, culturais, econômicos, e a coisa se torna complexa falar de reforma quando nós vemos que isso se estende para os demais campos da sociedade, e exatamente nessa sociedade em que nós vivemos hoje. Como foi mencionado na questão da educação e da política, eu gosto muito dessas duas áreas, porque estudei um pouco sobre isso, agora recentemente, terminando o TCC, e é exatamente sobre isso que eu falo, essa influência na política e na educação, e por coincidência não falo nada sobre arte. Que bom, né? Que bacana. Então, nesse período, desde que me enviaram o convite, eu procurei a minha orientadora e disse para ela: olha, eu preciso de pesquisar a historiografia que fala sobre a reforma e arte. Aí ela me perguntou por quê. Eu falei, curiosidade. Brincando, eu disse para ela sobre que estaria aqui hoje com vocês, e ela me indicou alguma bibliografia e tal. Então estudamos um pouco, mas não é a área que eu tenho afinidade. Mas vamos lá. A historiografia denominada de historiografia laica, que não tem vínculos com a religião, ela tende a denominar a questão da teologia desenvolvida por Lutero como nova. Nós sabemos que Lutero ele não desenvolve uma nova teologia, mas ele resgata aquilo que foi desenvolvido por Paulo. Paulo vai teologizar a questão da fé cristã, e depois você tem os pais da igreja, que vai São Tomás de Aquino, e principalmente Lutero, ele era um agostiniano, então a teologia de Lutero ela é pautada totalmente nas obras de Agostinho. Então, a questão desse surgimento dessa nova teologia, como é mencionado por esses historiadores, vai influenciar de forma direta todos os campos. E aí eu coloquei aqui a questão dessas transformações. Nós temos influência, lógico, no campo teológico, né, que é essa mudança. O século XVI ele está impregnado de humanismo, o idealismo, enfim, outras correntes filosóficas da época, no qual tendia a colocar, né, o homem no centro. Há essa questão de colocar, e tem até um debate muito ferrenho em que Lutero e Erasmo de Roterdã, o Erasmo humanista e Lutero agostiniano, que ele vai colocar essa questão de que o homem ele poderia chegar a Deus, as pessoas poderiam conhecer a Deus por meio da razão. Lutero vai dizer que não, somente por meio do Espírito, a fé, o agir do Espírito. Então, o surgimento dessa nova teologia, houve essas transformações, né, no campo político, social, econômico e cultural, que o mundo pós-século XVI, ele
teve imensas transformações em todos esses campos citados aqui. E temos um problema quando nós citamos a questão dessas transformações e aderimos isso e nomeamos ou atribuímos a responsabilidade dessas transformações ao protestantismo. Porque existem, principalmente os historiadores protestantes, eles tendem a dizer de que o marco da transição Idade Média para a modernidade está linkado à Reforma Protestante. Já outros historiadores de cunho laico e alguns historiadores católicos tendem a pensar a Reforma ou o acontecimento, as transformações como um processo. Então, todas as vezes, e esse é um dos temas de um dos trabalhos que eu escrevi, é que quando você pensa a reforma como ruptura e não como um processo, ali você já tem um problema imenso, enorme. Vários sociólogos, historiadores, pensadores do século XX, eles estão escrevendo em uma das obras que acredito que a maioria vai conhecer, é a Ética Protestante, o Espírito do Capitalismo, do Max Weber, que ele está pensando exatamente essas transformações. E no campo social, político, econômico, e ele vai atribuir parte dessas transformações à Reforma Protestante. Então nós temos um problema aqui que tende a esse embate historiográfico dentro da questão da reforma. A reforma ela tem um resgate, que eu chamo de resgate da cultura cristã. Por quê? Porque a cultura cristã ela sempre foi impregnada dessas duas modalidades, ensino e prática. O tempo todo você vai ver as Sagradas Escrituras, como é dominado por Lutero, sempre chamando o cristão à responsabilidade da prática. Sempre. E essa questão do resgate da cultura cristã que Lutero trouxe influenciou o campo da cultura e da arte. Foi mencionado pelo professor e o pastor aqui a questão da educacional, e a cultura cristã sempre linkou a questão do ensino e a prática, que sempre resultou em transformações no campo social. Nós temos desde denominada como o período pré-histórico, né, a cultura cristã presente no sentido das tradições da fé cristã serem passadas de pai para filho e assim de geração a geração. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, no sentido de que os ensinamentos de quem Deus ele precisa ser passado de geração a geração, e isso, dentro da cultura cristã, sempre ocasionou em transformações na sociedade. Vejam bem, e aí eu faço um parênteses aqui, da questão do ensino e da prática, porque o sociólogo alemão, ele percebe isso, quando ele vai desenvolver a sua obra sobre Karl Marx, né, ele vai desenvolver a sua obra sobre o Capital. Então ele faz justamente essa questão que está linkada à costura, que faz referência à cultura cristã. Ele vai falar sobre a questão do ensino, e para ele a transformação, que eu estou denominando de transformação, que no caso para ele a revolução, para que há uma mudança na sociedade, necessariamente precisa haver o ensino e a prática, que para ele é a praxis, no sentido de ir para a revolução, enfim, como é denominado. Então, esse aspecto é importante para se entender as mudanças que ocorreram nos demais campos, e agora especificamente no campo da cultura. Vou me ater apenas em dois aspectos, no caso da música e no caso da pintura.
Existem outros campos, que no caso da literatura, que teve muita influência, no caso a Reforma influenciou Shakespeare, John Bunyan com a escrita de O Peregrino, que isso ultrapassa até mesmo a cultura cristã, influenciando a academia, e esses livros estão presentes hoje no ensino superior, na academia. Enfim, você tem um rompimento gradual com a tradição medieval. É um problema, não sei se há algum historiador laico, aqui, pensamento laico, mas toda vez que você cita essa questão de rompimentos, dói os ouvidos deles, porque eles não atribuem a questão da reforma como um rompimento. Então, como sou ligado à parte historiográfica protestante, e concordo com algumas partes da historiografia católica, eu penso que a reforma foi, sim, uma ruptura, houve uma ruptura, não de forma imediata, mas de forma gradual houve essa ruptura. Você tem a questão, essa mudança da música medieval para a música, agora vamos denominar de moderna, né, influenciada pela reforma. Você tem agora a palavra de Deus cantada, porque a música medieval era restrita aos montes e não tinha esse aspecto de se cantar a palavra de Deus. Lembrando de que uma das técnicas de memorização utilizadas na pré-história é a música. A música foi utilizada como uma das técnicas de memorização, e Lutero, ele tende a pensar isso, a pensar a música, e nós vamos ver um pouco sobre isso, a música como um instrumento de ensinar e de doutrinar também. Então você tem esse rompimento aí, agora, a partir de agora, Lutero, ele propõe a palavra de Deus cantada. Você tem os hinos congregacionais, né, onde todos cantam, que bom isso, né? Porque nos cultos ou nas missas, nas celebrações do período medieval, isso não tende, também não posso pensar o período medieval como único, né? Você tem várias particularidades de tempos e de regiões ali. O cristianismo medieval, ele não foi único, e também a música, ela não foi única, mas você tem agora de forma eu pensaria que a influência foi de forma geral, tanto na cultura cristã quanto na cultura de forma geral. Então você tem agora os hinos congregacionais, todos cantam, que bom isso, né? Agora todos podem cantar, todos podem participar do louvor a Deus. No caso, isso era restrito apenas a monges, enfim, a cúria da época. Você tem, como eu disse, a música como um instrumento de ensinar e doutrinar. Lutero tende a pensar isso, no entanto que até hoje, né, uma música produzida no século XVI, nós cantamos Castelo Forte, é o nosso Deus, também das profundezas clamo a ti, é autoria de Lutero. Veja, isso percutiu todo o século XVI, XVII, XVIII, XX, XXI, chegando até nós agora. E, enfim, nas celebrações dos 500 anos da Reforma, não cantar Castelo Forte seria um problema. Seria muito legal isso acontecer, né? Uma indireta, né? Mas não seria muito bom. Mas você tem o prosseguimento dessa teologia, né, cantada. A teologia de Lutero, eu me esqueci de falar isso, é unânime. Todos os historiadores, eles tendem a pensar as transformações ocorridas a partir da teologia. Então, não se fala em transformação política, educacional, cultural, econômica, sem falar da teologia luterana do século XVI. E essa teologia de Lutero, ela está impregnada na música, de forma que isso influenciou demais. E também não teria como falar de música sem falar de Sebastian Bach, que foi discípulo de Lutero. Inclusive Lutero também estudou música em Enns, quando começou ali os seus estudos, naquela dúvida se fazia direito ou não.
seu discípulo Bach, ele levou muito a sério essa questão da teologia luterana, porque ele levava afinco a questão de sempre produzir músicas de acordo com aquilo que Lutero escrevia. Bach, ele leu quase todos os escritos de Lutero, os debates que havia na época. Então Bach, ele dá sequência naquilo que Lutero começou. Ele foi inspiração para Vila Lobos, Beethoven e... Vocês perceberam? Mas... Vocês perceberam? MC Fiote, alguém conhece o MC Fiote? Não. Esse cara produziu uma música chamado, acho que Bum Bum Tam Tam. Nossa. Exatamente isso. Se eu não me engano, essa música é desse ano. Eu não pesquisei sobre a música, deveria ter pesquisado, já ouvi essa música. Engraçado é que quando você... A introdução de toda a música é voltada numa partita em Lá menor de Sebastian Bach, produzida no século XVI, por volta de 1550, 1560, ali. E aí eu fico pensando uma coisa, eu fiquei me indagando isso quando eu ouvi essa música a primeira vez. Eu fiquei pensando, cara, essa música é do Sebastian Bach, aonde que ele pegou isso? Como que esse cara, um funkeiro, foi pegar algo particular da cultura erudita, né? E Bach influenciou toda a música erudita posterior ao século XVI. Nós temos, em pleno século XX, uma produção de um funk com uma partita em Lá menor de Sebastian Bach do século XVI. Eu fiquei pensando sobre isso e até publiquei algo no Facebook esse tempo atrás quando descobri isso, porque eu fiquei meio surpreso com isso. E a música inteira é a introdução da partida em Lá menor de Sebastian Bach. Eu fiquei indagando a questão de como esse cara teve acesso a isso. Não é comum, né? Mas você tem a questão da circularidade cultural, né? A cultura não é presa a um determinado grupo, isso é muito bom, ela circula. E tem um amigo meu da universidade, ele é DJ, funkeiro, então eu perguntei para ele, eu falei, cara, você sabia disso? Ele falou, não. Aí eu perguntei para ele, como que esse cara teve acesso a isso? Me explica isso. Aí ele falou, provavelmente deve ter sido o produtor, a produtora, a gravadora dele, que deve ter dado a ideia para ele, enfim. Mas isso é algo que nos deixa surpreso, né? Então você tem uma música produzida no século XVI que hoje está, nos termos hoje do pessoal, está bombando na mídia. O maior objetivo de Bach era louvar a Deus e seu Espírito, seguindo à risca a teologia de Lutero, pautado nos temas que a Bíblia narra da questão da queda, a redenção e a restauração. Veja bem, o Nicolas me perguntou ali agora há pouco, você vai falar de Calvino? Eu falei, vou falar de Calvino. Por quê? Porque não tem como falar de reforma protestante sem falar de Calvino, Knox, enfim, todos os teólogos posteriores a Lutero, porque quando se pensamos em reforma, nós estamos falando de uma reforma. Na minha opinião, o termo correto seria falar de reformas, né? Porque Calvino, Knox, enfim, os demais